Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente de Malta o encontro do Papa Francisco com os migrantes acolhidos no Centro João 23 Peace Lab em Halfar. Nos estúdios Silvana e José. Papa Francisco conclui a sua 36ª viagem apostólica internacional, que o levou a Malta, onde irá agora se encontrar e rezar com os migrantes acolhidos no Centro João 23 Peace Lab em Halfar. O evento é dedicado à hospitalidade, um dos temas centrais dessa viagem apostólica de Francisco. Uma saudação às emissoras de rádio e de televisão que, a partir deste momento, estão coligados conosco e com Malta. O encontro tão esperado do Santo Padre. O Papa, ainda pelas ruas da cidade. Recordamos, Papa Francisco, já de manhã cedo, hoje, foi até a gruta, onde a tradição recorda São Paulo, depois a Santa Missa, o encontro também com os confrades jesuítas. E agora, nesse seu último momento, podemos assim dizer em público, o Papa encerra sua viagem apostólica internacional, 36ª, encontrando-se com os migrantes. Serão cerca de 200 migrantes no pequeno teatro do Peace Lab, Laboratório da Paz, dedicado a São João 23, em Halfar. Esse Laboratório da Paz foi fundado em 1971 pelo franciscano padre Dionísios Mintoff e atualmente acolhe 55 pessoas, entre os últimos migrantes, os rejeitados, os sem documentos, provenientes principalmente do Mali, Eritreia, da Etiópia, da Guiné e Senegal. Esse centro nasceu com o primeiro barco que chegou com esses refugiados. Quando eles chegaram, não havia lugar para essas pessoas. Explica Padre Dionísios, 91 anos. Agora damos acolhida a esses jovens. Eles dormem aqui, eles comem aqui, eles têm uma escola e há uma clínica. O encontro com o Papa neste domingo, certamente irá ver o entusiasmo dos presentes e também a presença de migrantes de outros centros de acolhida, de migrantes agora integrados na comunidade maltesa. O Papa é a única voz no mundo que fala pelos pobres, enfatizou o padre Dionísios. Precisamos que outras nações escutem suas palavras. Previsto as palavras de acolhida do padre Dionísios e o testemunho de 2 migrantes, Daniel e Sirima. E depois teremos o discurso do Papa Francisco. Na conclusão do encontro, Papa Francisco irá fazer uma oração. Imagens que chegam até você através das nossas redes sociais, até você através das emissoras de rádio, de televisão, que traz as imagens, o rádio que leva o som e que leva a crônica que nós estamos falando, fazendo diretamente de Malta. Vento que sopra sempre, nessa encruzilhada, como disse Papa Francisco, falando de Malta, dessa encruzilhada de culturas. República de Malta, capital da Ilha Valeta, onde se encontra o Papa,
deve a sua existência aos cavaleiros da Ordem do Hospital de São João de Jerusalém, que ali se refugiaram durante as cruzadas do século XVI. Até a chegada da Ordem no Monte Cisberras, não havia nenhum prédio, exceto uma pequena torre de vigia chamada Santo Elmo, localizada em sua extremidade. A capital Valeta tem, recordamos, 5.800 habitantes. A população total da ilha, ou do arquipélago, 478 mil. O idioma maltês, mas o idioma oficial é o inglês. Principais grupos étnicos: maltês 96%, britânico 2%, outros 2%. A religião, os católicos 85%, outros 15%. E a forma de governo, república parlamentar. A unidade monetária, o euro. Arquidiocese de Malta, recordamos, tem uma área de 246 mil quilômetros quadrados, no qual estão distribuídos 436 mil habitantes. Desses, 368 mil são católicos. Tem 70 paróquias, 105 igrejas, 278 sacerdotes diocesanos, 3 ordenados somente no último ano, 303 sacerdotes regulares diocesanos. O arcebispo metropolitano de Malta é Dom Charles Scicluna, do clero de Malta. A Nunciatura Apostólica de Malta foi instituída em 15 de dezembro de 1965. O país foi visitado 2 vezes por São João Paulo II e 1 vez por Bento XVI. O Papa Wojtyła visitou pela primeira vez de 25 a 27 de maio de 1990. Era a 48ª viagem internacional de Wojtyła. E lá parou no dia 1º de setembro do mesmo ano, de passagem para a viagem à Tanzânia, Burundi, Ruanda e Yamoussoukro. Era a 49ª viagem. E, por fim, de 8 a 9 de maio de 2001, a última etapa da peregrinação jubilar nas pegadas do apóstolo Paulo. Era a 93ª viagem internacional, que o levou à Grécia, à Síria e também Malta. Imagens que chegam até você. O Santo Padre que se dirige, neste momento, para o centro João 23 Peace Lab, em Halfar. Durante o voo que o levou até Malta, o Papa fez uma saudação aos jornalistas e a jornalista Eva Fernandes recebeu uma pintura feita por um migrante nigeriano, Daniel Okiogale, que retrata o dia em que seu bote de borracha naufragou no Mediterrâneo e ele não pôde salvar seus amigos. Francisco reconheceu seus traços, pois já havia recebido uma pintura sua em outra ocasião. O quadro estava acompanhado por um testemunho escrito em espanhol e dizia: "Não estou certo de que essa pintura reflita como realmente me sinto, porque todavia meu coração sangra. Parte de minha alma foi arrancada no dia do naufrágio. Por mais que tenha estendido minhas mãos, não pude salvar meus irmãos da morte. O único que poderia ter puxado para o bote não quis que o salvasse. Quando se deu conta de que não poderia resgatar a todos os outros. Seu desejo era ganhar dinheiro na Europa para poder ajudar sua mãe na Nigéria. Outro, de meus irmãos, queria ser um jogador de futebol profissional. Outro sonhava em ser artista. Naquela noite, diante de meus olhos, se afogaram no Mediterrâneo. Estou triste, porém prometo que não quero chorar." E neste domingo o Papa vai ter um encontro marcado com Daniel, que irá saudá-lo
nesse encontro que o Papa dará início dentro de mais alguns instantes no Centro João 23, Peace Lab em Halfar, onde nesse momento Papa Francisco chega com carro branco que o traz para esse último compromisso da sua 36ª viagem apostólica internacional que o levou a Malta. Como dissemos na manhã de hoje, o Papa foi até a gruta do apóstolo Paulo, depois celebrou a Santa Missa, oração mariana do Anjos, e agora esse último evento é o encontro com os migrantes e refugiados. O Papa também teve na manhã de hoje um encontro, como já é tradicional nas viagens, um encontro com os confrades jesuítas. O diretor da Atividade Católica, Padre Spadaro, conversando com o Vatican News, resumiu um pouco da conversa que Francisco teve na manhã deste domingo com os membros da companhia da Pequena Malta, um grande impulso, disse ele, à evangelização. Nesse momento, o Papa chega então ao Centro João 23 Peace Lab. O Papa é acolhido pelo diretor de Pastoral dos Migrantes e o diretor do Centro para Migrantes, João 23, Padre Dionísios Mintoff. O Papa agora irá se dirigir até um teatro a céu aberto, onde estão presentes cerca de 200 migrantes. Vemos, junto com o Santo Padre Dionísios, que tem 91 anos. Diz ele que nasceu esse centro como o primeiro barco que chegou com os refugiados. Porque quando eles chegaram não havia lugar para essas pessoas. Agora damos acolhida a eles. Eles dormem aqui, eles comem, eles têm uma escola, uma clínica. A estrutura tem lugar para pelo menos 50 pessoas. O Papa é a única voz no mundo que fala pelos pobres, disse o Padre Dionísios. Precisamos que outras nações escutem suas palavras. O Papa vai ouvir a saudação do Padre Dionísios e depois o testemunho de 2 migrantes, Daniel e Sirimá. Em seguida irá fazer o seu discurso. Atualmente o centro está acolhendo 55 pessoas. Naturalmente, explica ao Santo Padre, Padre Dionísios, um pouco sobre a estrutura. Podemos imaginar a alegria desse franciscano que recebe Papa Francisco na casa sua. Recordamos, ele tem 91 anos de idade. O tema da hospitalidade e da acolhida, temas centrais dessa viagem apostólica do Papa Francisco. Teremos então a apresentação de 2 testemunhos. O Papa irá acender uma vela diante da imagem de Nossa Senhora, junto com uma família de migrantes. As imagens que nos trazem esses migrantes que se encontram nesse teatro a céu aberto, no Centro para os Migrantes João 23 Peace Lab. Vemos a presença, então, de migrantes que são acolhidos nesse centro. Depois, o Santo Padre, na conclusão desse encontro, diretamente do Centro de Imigrantes, irá para o Aeroporto Internacional de Malta, em Lucca, onde teremos a cerimônia de despedida e o retorno do Papa Francisco a Roma. Estamos transmitindo ao vivo do Centro Migrantes João 23 Peace Lab, em Malta.
o encontro do Santo Padre, que é saudado com aplauso dos migrantes, cerca de 200 que estão neste teatro a céu aberto. Lentamente, o Papa caminha precedido, como dissemos, do Padre Dionísios, 91 anos, é o fundador desse centro de acolhida, João 23. Essas são as imagens que chegam até você, enquanto aguardamos as palavras que o Santo Padre irá dirigir a esses cerca de 200 migrantes. Esse centro acolhe 55, mas presente nesse encontro, migrantes também de outras casas, de outros centros, e também migrantes que agora estão integrados na comunidade maltesa. Teremos então o início desse momento tão aguardado, tão esperado, e eu tenho certeza também pelo Santo Padre. Primeiro a falar será o Padre Dionísios. A saudação ao Santo Padre. Como dissemos, são cerca de 200 os migrantes que se encontram nesse teatro a céu aberto para o encontro com o Papa Francisco, que conclui com esta visita, com esse encontro, a sua viagem apostólica internacional que o levou a Malta. 36ª viagem apostólica internacional. Uma viagem que já 2 anos atrás era prevista, mas devido à pandemia, o Papa teve que adiar essa visita. E agora o Papa quis vir a encontrar-se com os malteses, confirmá-los na fé, e agora termina este encontro, recordamos, com os migrantes. O tema dos migrantes é também um dos temas que o Papa abordou durante a sua visita, abordou também no encontro com os jesuítas nesta manhã. Recordamos, é sempre um tema muito próximo do coração do Papa. O significado profundo, destacava Padre Spadaro na conversa que teve com o Vatican News. O significado profundo dessa visita é uma visita ao coração do Mediterrâneo, uma encruzilhada de interconexões. Encontra-se numa mensagem que o Papa dá ao mundo a partir de uma periferia, que é o central para o intercâmbio cultural e espiritual. Portanto, um encontro que diz respeito a Malta. Mas que na realidade diz respeito, vamos dizer, ao mundo inteiro. Naturalmente, diz respeito à realidade de Malta, mas diz respeito também ao mundo inteiro. Tivemos a saudação, que não conseguimos ouvir direito, do Padre Dionísio, que falava da sua imensa alegria e uma honra de receber Papa Francisco. Mas agora ele retoma a palavra. Vamos ouvir, então. Padre Dionísio. Papa Francesco, è una immensa gioia, è un grande onore. Beatíssimo Padre Francisco, é uma imensa alegria e uma grande honra recebê-lo em nosso meio. La sua presenza ci conferma nella fede in Gesù. Sua presença nos confirma na fé em Jesus e nos encoraja ainda mais a nos colocarmos a serviço daqueles que sofrem e que precisam de nossa proximidade, de nosso cuidado e do nosso conforto.
vorrebbe lasciarsi alle spelle la propria storia. Ninguém gostaria de deixar para trás sua história e seus afetos. Ma la guerra, la fame e l'impossibilità Mas a guerra, di a costruire fome e a impossibilidade de construir seu futuro e quello dei propri figli e o futuro de seus filhos spinge tanti uomini e donne levam muitos homens e mulheres della loro patria a fugir de sua e a pátria cercare un luogo sicuro. e buscar um lugar seguro. Sappiamo che queste persone, indipendentemente Sabemos que essas pessoas, independentemente de sua raça religiosa, ou fé religiosa, sono figli di Dio, são filhos de Deus, destinatari del destinatários suo amore de seu amor incondicional, tenero tenro e amerevole. e amoroso. Siamo consapevoli che come cristiani siamo chiamati ad offrire loro in modo Estamos conscientes de que, concreto como cristãos, somos chamados a oferecer-lhes uma acolhida concreta di vita e uma possibilidade de vida, costanti appelli ad essere vicini al e seus apelos urgentes ci spronano para estar perto dos mais fracos fare sempre meglio, nos estimulam a fazer ainda melhor continuare la nostra e a continuar a nossa missão diária verso quanti per un para tempo aqueles que, limitato, por um período limitado permanente, ou permanente, sbarcano desembarcam em nossa ilha per fuggire para escapar da miséria e per avere una vita migliore. e para ter uma vida melhor. Anche per questo motivo, Também por esta razão, grazie per la sua visita, obrigado Santo Padre. por sua visita, Santo Padre. A saudação, então, do Padre Dionísios Mintoff, fundador deste Centro de Acolhida dos Migrantes e Refugiados. A saudação. Recordamos o franciscano que criou essa estrutura. Ele tem 91 anos de idade. A alegria do Padre Dionísios em receber o Santo Padre. Uma presença, como disse, que confirma na fé em Jesus e nos encoraja ainda mais a nos colocarmos a serviço daqueles que sofrem. Caro Papa Francisco, Agora temos, I am Daniel and I come from Nigeria. testemunho de 5 years ago, Daniel Jude. and after 13 days of Caro Papa Francisco, eu sou Daniel da Nigéria. Deixei minha cidade natal há 5 anos. past dead people and animals Após 13 dias de viagem, chegamos ao deserto. to Balkans. Durante a And after 8 travessia, hectic days at the desert, encontramos cadáveres de pessoas e animais, carros those queimados owed money to the e smugglers muitas latas de água vazias. until they made their payment. Após 8 dias traumáticos no deserto, chegamos à And so raised their Líbia. senses. I was lucky enough not to be among them. Aqueles que não tinham que pagar aos And at that time, there contrabandistas was a pela grace going on. travessia Like foram police became my trancados steady companion. e torturados até que pagassem suas dívidas. So to travel from one place to the Alguns other, perderam suas vidas, outros perderam a cabeça. conceal us from the police. Tive a sorte de não estar entre eles. Naquela época havia guerra de guerrilha na Líbia. Quase não prestávamos mais atenção a balas perdidas. Assim como havia se tornado habitual viver com a violência ao nosso redor. Para viajar de um lugar para o outro, fomos amontoados em veículos como sardinhas para escapar da polícia. Corríamos ao risco de sermos roubados o tempo todo. Paguei duas vezes aos contrabandistas e eles prometeram me colocar em um navio para a Europa. No entanto, as viagens foram canceladas e não recebemos nosso dinheiro de volta. As condições de vida eram terríveis. Consegui encontrar trabalho na Líbia, como rebocador, para pagar outra travessia. Enfim, subi em um barco de borracha de 2x10 com mais de 100 pessoas. Navegamos por mais de 17 horas antes que um navio italiano nos resgatasse. Eu estava
entusiasmado e cheio de alegrias. Pessoas tinham se ajoelhado para dar graças a Deus só para descobrir pouco depois que o navio estava voltando para a Líbia. Fomos entregues à guarda costeira líbia e detidos no centro de detenção de Ain Zara, o pior lugar para se passar um único dia. Após um mês, comecei a trabalhar como educador com um policial. Ele nos deu comida e abrigo. Ele foi muito gentil e nos libertou na condição de trabalharmos para seu irmão, do qual escapamos mais tarde, porque ele se recusou a nos pagar. 9 meses depois, eu estava de volta em um barco. Durante a primeira noite, encontramos ondas altas. 4 caíram no mar, infelizmente. Só pudemos salvar 2. Todos nós estávamos morrendo de medo. Quase perdi a esperança. E naquele momento adormeci na esperança de morrer. Acordei no dia seguinte e o clima havia mudado. As pessoas ao meu lado estavam sorrindo e havia uma nova esperança que nos animava. Continuamos navegando até encontrar pescadores tunisinos que nos deram pão, leite e água e pediram ajuda. Finalmente o navio chegou, mas descobrimos que era a guarda costeira tunisiana. Melhor do que passar outra noite no Mediterrâneo. O navio atracou no porto e fomos levados para Zarzes, Tunísia. As ONGs nos deram comida, roupa e abrigo. Lembro-me de escrever: "Não desista", com pasta de dentes na parede do meu quarto, ao lado da minha cama. Um dos funcionários costumava me dizer para limpá-lo, mas eu recusei até que um dia ele me trouxe um pano e disse que não iria embora até que eu não limpasse. E assim o fiz. No dia seguinte ele veio e encontrou um quadro na parede que eu havia feito. Mais tarde ele me trouxe papel e canetas. Eu comecei a desenhar e me aproximei pela arte. Por um tempo trabalhei com um artista local, antes de voltar à Líbia, com 2 outros companheiros, embora a Líbia seja horrível, e a partir daí é mais fácil atravessar o mar. This was the system I had paid smugglers. It was all smiles. When the Maltese Coast Guard rescued us, I couldn't believe my eyes. Tears of joy flowing freely. It was a dream come true at last for me. Eu comecei a trabalhar novamente até ganhar dinheiro suficiente para pagar outra travessia. Foi a enésima tentativa e eu tinha grandes esperanças para isso. Dessa vez, depois de 3 dias do mar, cheguei a Malta. Era a 6ª vez que eu pagava aos contrabandistas. Quando a guarda costeira maltesa nos resgatou, eu mal pude acreditar. Lembro de lágrimas de alegria e sorrisos. Finalmente fomos salvos e meu sonho tinha se tornado realidade. Infelizmente, porém, a alegria foi curta, porque ficamos trancados em um centro de detenção por cerca de 6 meses. Eu tinha perdido a cabeça e todas as noites eu perguntava a Deus, por quê? Às vezes eu chorava. Às vezes eu desejava estar morto. Eu me perguntava se a viagem que iniciei era um erro. Por que homens como nós deveriam nos considerar inimigos, criminosos e não irmãos? Após esse período de tempo, fomos levados para o centro de Halfar, logo atrás do Senhor. Levei algum tempo para me adaptar. A detenção também me privou da vontade de Senhor, mas em poucas semanas meu humor mudou. Comecei a enfrentar a vida cotidiana com uma nova esperança. Obrigado, Santo Padre, por me ouvir. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas que fogem da guerra e da fome têm uma história semelhante à minha. A história, então, testemunho de Daniel Jude, que enviou, inclusive, um quadro para o Santo Padre, e agora foi dado de presente também um outro quadro durante o voo papal, pela jornalista Eva. Agora temos um outro testemunho. Siriman Koulibaly. Caríssimo Papa Francisco, meu nome é Siriman Koulibaly.
Eu vivo em Malta há 4 anos e minha esposa está esperando um bebê. Obrigado por escolher de nos encontrar aqui no Peace Lab de Halfar. Não há muitas pessoas no mundo que conheçam esse lugar. Halfar foi o lugar que acolheu muitos de nós migrantes em Malta. Halfar é, para nós, muitas coisas, sobretudo um lugar de invisibilidade, um lugar de não ser. Nenhum de nós deixa nossa pátria por falta de amor ao nosso país. Pelo contrário, nossas viagens começam com a esperança de encontrar um lugar seguro. Fugimos da guerra, de conflitos violentos, de violações dos direitos humanos. Poucos percebem que também cultivamos um sonho em nossos corações. Viver em um lugar onde a violência é impensável, onde as pessoas em toda a sua diversidade são aceitas pelo que são. Nosso sonho se chama liberdade e também é chamado de democracia. Acreditamos nisso e muitos de nós pensávamos que a Europa fosse esse tipo de lugar. Quando você foge da guerra civil, dos conflitos e da pobreza extrema, você não tem nada além de sua determinação de viver uma vida melhor e a coragem e a resiliência para enfrentar todos os desafios que encontra. Infelizmente, muitos de nós não somos vistos na plenitude de nossa humanidade. Muitos apreciam nossas lutas e nos ajudam a encontrar um porto seguro. Entretanto, outros exploram a vulnerabilidade de pessoas que estão lutando por uma vida melhor. Mulheres, homens, crianças e menores desacompanhados se tornam facilmente vítimas de exploração e abuso e não são tratados com a dignidade que todo ser humano merece. A dignidade humana nem sempre é tida como certa. Muitos de nós já experimentamos isso na própria pele. Para muitos, isso tem significado anos de sofrimento e incerteza. O pleno respeito de todos os direitos humanos é uma luta ascendente que continua em muitos países. Hoje queremos lembrar as pessoas que têm cargos de decisão e poder que os direitos humanos e a dignidade são universais e inatos, são reconhecidos e respeitados, não são dados. Somos todos irmãos, não é verdade? Refiro-me, entre outras coisas, à maneira como somos tratados quando nós, os afortunados, conseguimos alcançar a segurança e passamos um longo período de tempo com poucas informações, vivendo na incerteza sobre o que o nosso futuro imediato nos reserva. Há pessoas cujos pedidos foram rejeitados e que não podem retornar ao seu país de origem porque ainda é perigoso para eles, os chamados sans-papiers, e que acabam não tendo para onde ir, com poucos ou nenhum direito. Essas não são apenas histórias ou números, mas somos nós, pessoas reais, rostos, alguns com sonhos desfeitos, outros que conseguiram realizá-los. Sabemos que o Senhor está ciente de todas essas situações e que é uma voz forte para nossas lutas. Sabemos que seu amor não é algo de palavras, mas sincero, e é por isso que estamos aqui juntos em Halfar, com meus irmãos e representantes de organizações que nos oferecem ajuda aqui em Malta. People in flesh and blood, faces some with broken dreams, others who have managed to achieve them. We know that we are aware for this situation and that you are strong voices for our struggles. We know that your love is not lip service, but sincere. And that is why we are here together in Halfar with my brothers and sisters and representatives of organizations that offer service to us here in Malta. I thank you for your tireless work for us. Agradecemos pelo que o Senhor faz por nós e por seu amor e respeito por nossos sonhos e aspirações. Eu nunca imaginei que, junto com os meus irmãos e irmãs, eu falaria com o Papa Francisco na Halfar. Que grande alegria. Caro Papa Francisco, também lhe agradecemos por isso. Seu amor é vida para nós. Muito obrigado por ter vindo a Malta. Conclui assim Siriman, emocionado nas suas palavras, dizendo que nunca imaginou de poder estar perto e falar com o Papa Francisco. Seu amor por nós é vida. Conclui assim
Siriman as suas palavras dirigidas ao Papa Francisco. Teremos agora previsto o discurso do Papa Francisco aos presentes nesse encontro no Centro Migrantes João 23 Peace Lab em Malta, em Halfar. São cerca de 200 pessoas presentes nesse encontro. Santo Padre dirigirá então a sua palavra, uma palavra que vem até nós, vem a todos nós, não somente para essas 200 pessoas que se encontram em Halfar. Queridos irmãos e irmãs, vi saluto tutti con affetto. Sono contento di saúdo-vos a todos com grande estima. Estou contente por concluir a minha visita a Malta, demorando-me um pouco convosco. Agradeço ao Padre Dionísio sua acolhida e, sobretudo, sinto-me grato a Daniel e a Siriman pelos seus testemunhos. Abriste-nos o vosso coração e a vossa vida e, ao mesmo tempo, fizeste-vos porta-vozes de tantos irmãos e irmãs, obrigados a deixar a pátria para procurar um refúgio seguro. Teremos a tradução agora em inglês para os presentes. Vamos ouvir depois o Papa em italiano e vamos traduzir naturalmente suas palavras quando temos a tradução em inglês. Come dicevo qualche mese fa a Lesbo, sono qui per dirvi che vi sono vicino. Sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi. Dal giorno in cui andai a Lampedusa non vi ho mai dimenticato. Vi porto sempre nel cuore e siete sempre presenti nelle mie preghiere. Como dizia há alguns meses em Lesbos, estou aqui para vos certificar da minha proximidade, para contemplar os vossos rostos, para ver-vos olhos nos olhos. Desde o dia em que fui a Lampedusa, nunca mais vos esqueci. Sempre vos trago no coração e sempre estáis presente nas minhas orações. Emerge pienamente il significato del motto del mio viaggio a Malta. È una citazione degli Atti degli Apostoli che dice: ci trattarono con rara umanità. Si riferisce al modo in cui i maltesi accolsero l'Apostolo Paolo e tutti quelli che insieme a lui erano naufragati nei pressi dell'isola. Li trattarono con rara umanità, non solo con umanità, ma con una umanità non comune, una premura speciale che San Luca ha voluto immortalare nel libro degli Atti. Auguro a Malta di trattare sempre in questo modo quanti approdano alle sue coste, di essere davvero per loro un porto sicuro. Nesse encontro convosco, migrantes, manifesta-se plenamente o significado do lema dessa minha viagem a Malta. É uma citação dos Atos dos Apóstolos que diz: trataram-nos com rara humanidade. Refere-se à forma como os malteses acolheram o apóstolo Paulo e todos aqueles que, juntamente com ele, naufragaram perto da ilha. Trataram-nos com rara humanidade. Não só com humanidade, mas com uma humanidade não comum, uma solicitude especial que São Lucas quis imortalizar no livro dos Atos. Almejo que Malta trate sempre assim aqueles que desembarcam nas suas costas, sendo verdadeiramente para eles um porto seguro. Quella del naufragio è un'esperienza che migliaia di uomini e donne e bambini hanno fatto in questi anni nel Mediterraneo e purtroppo per molti di loro è stata tragica. Proprio ieri si è persa la notizia di un salvataggio avvenuto al largo della Libia di soli 4 migranti in un'imbarcazione che ne conteneva circa 90. Preghiamo per questi nostri fratelli. O Papa recorda do naufrágio que ocorreu
precisamente no dia de ontem. E preghiamo anche E rezemos per também, essere diz o Papa, salvati di un autonaufragio che si consuma mentre succedono questi fatti. È il naufragio della civiltà che minaccia non solo i profughi, ma tutti noi. Come possiamo salvarci da questo naufragio che rischia di far affondare la nave della nostra civiltà? Comportandoci con umanità, guardando le persone non come dei numeri, ma per quello che sono, come ci ha detto Siriman, cioè dei volti, delle storie, semplicemente uomini e donne, fratelli e sorelle, e pensando che al posto di quella persona che vedo su un barcone o un mare alla televisione o una foto, al posto suo potrei esserci io, mio figlio, mia figlia. Forse anche in questo momento, mentre siamo qui, dei barconi stanno attraversando il mare da sud a nord. Preghiamo per questi fratelli e sorelle che rischiano la vita nel mare in cerca di speranza. Anche voi avete vissuto questo dramma e siete arrivati qui. Nesses anos, a experiência do naufrágio foi vivida por milhares de homens, mulheres e crianças no Mediterrâneo, que ocorreu também no dia de ontem nas costas da Líbia. Infelizmente, revelou-se trágica para muitos deles. Mas há outro naufrágio, diz ainda Francisco, que se consuma ao mesmo tempo que acontecem esses fatos. É o naufrágio da civilização, que ameaça não só os deslocados, mas a todos nós. Como podemos salvar-nos desse sulfrágio que ameaça afundar o navio da nossa civilização? Comportando-nos com humanidade. Olhar as pessoas, não como números, mas pelo que são, como nos disse Siriman, isto é, rostos, histórias, simplesmente homens e mulheres, irmãos e irmãs. E pensando que no lugar daquela pessoa, numa barcaça, ou no mar que vejo na televisão, ou numa fotografia, no lugar dela poderia estar eu, meu filho, minha filha. Talvez mesmo neste momento, enquanto aqui nos encontramos, haja barcaças que estão atravessando o mar de sul a norte. Rezemos por esses irmãos e irmãs que arriscam a vida no mar à procura de esperança. Também vós vivestes este drama e chegastes aqui. Le vostre storie fanno pensare a quelle di migliaia e migliaia di persone che nei giorni scorsi sono state costrette a fuggire dall'Ucraina a causa di quella guerra ingiusta e selvaggia, ma anche a quelle di tanti altri uomini e donne che, alla ricerca di un luogo sicuro, si sono visti obbligati a lasciare la propria casa e la propria terra in Asia, in Africa, nelle Americhe. Penso ai Rohingya. A tutti loro vanno il mio pensiero e la mia preghiera in questo momento. As vossas histórias fazem pensar noutras e milhares de pessoas que nos dias passados foram obrigadas a fugir da Ucrânia por causa da guerra, uma guerra injusta e selvagem. Mas também nas histórias de muitos outros homens e mulheres que, à procura de um lugar seguro, tiveram de deixar a própria casa e nação na Ásia, na África, nas Américas. Penso em todos eles, nos Rohingyas, e por eles oferecer nesse momento a minha oração. Qualche tempo fa avevo ricevuto da questo vostro centro un'altra testimonianza, la storia di un giovane che raccontava il momento doloroso in cui aveva dovuto lasciare sua madre e la sua famiglia di origine. Questo mi aveva commosso e fatto riflettere. Ma anche tu, Daniel, anche tu, Siriman, e ognuno di voi ha vissuto questa esperienza di partire staccandosi dalle proprie radici. È uno strappo che lascia il segno, non solo un dolore momentaneo, emotivo, lascia una ferita profonda nel cammino di crescita di un giovane, di una giovane. Ci vuole tempo per risanare questa ferita, ci vuole tempo e soprattutto ci vogliono esperienze ricche di umanità
incontrare persone accoglienti che sanno ascoltare, comprendere e accompagnare e anche stare insieme ad altri compagni di viaggio per condividere, per portare insieme il peso. Questo aiuta a rimarginare le ferite. Algum tempo recebi desse vosso centro outro testemunho, a história de um jovem que contava o doloroso momento em que tivera de deixar a sua mãe e a sua família de origem. Aquilo comoveu-me e fez-me pensar. Mas também tu, Daniel, e tu, Sheriman, e cada um de vós viveu essa experiência de partir desprendendo-se das suas raízes. É uma separação. Uma separação que deixa marcas. E não se trata de um sofrimento momentâneo, emotivo. Deixa uma ferida profunda no caminho de crescimento de um jovem, de uma jovem. Será preciso tempo para curar essa ferida. É preciso tempo e, sobretudo, são precisas experiências ricas de humanidade. Encontrar pessoas acolhedoras que saibam ouvir, compreender, acompanhar e também estar junto com outros companheiros de viagem para compartilhar, carregar o peso juntos. Isso ajuda a curar as feridas. Penso ai centri di accoglienza, quanto è importante che siano luoghi di umanità. Sappiamo che è difficile, ci sono tanti fattori che alimentano tensioni e rigidità, e tuttavia in ogni continente ci sono persone e comunità che accettano la sfida, consapevoli che la realtà delle migrazioni è un segno dei tempi, dove è in gioco la civiltà. E per noi cristiani è un gioco anche la fedeltà al Vangelo di Gesù, che ha detto: ero straniero e mi avete accolto. Questo non si crea in un giorno, ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, ci vuole soprattutto un amore fatto di vicinanza, di tenerezza e di compassione, come è l'amore di Dio per noi. Penso che dobbiamo dire un grande grazie a chi ha accettato tale sfida qui a Malta e ha dato vita a questo centro. Lo facciamo con un applauso tutti insieme. Welcoming centers come to my mind. How important Penso nos centros de acolhimento. Como é importante que sejam lugares de humanidade. Sabemos que é difícil. Há tantos fatores que alimentam tensões e rigidez. E, todavia, em cada continente há pessoas e comunidades que aceitam o desafio, cientes de que a realidade das migrações é um sinal dos tempos no qual está em jogo a civilização. E para nós cristãos está em jogo também a fidelidade ao Evangelho de Jesus, que disse: era forasteiro e me recolhestes. Isso não se cria num dia. É preciso tempo, é preciso muita paciência e, sobretudo, um amor feito de proximidade, de ternura e de compaixão, como é o amor de Deus por nós. Penso que devemos dizer um grande obrigado a quem aceitou tal desafio aqui em Malta e deu vida a esse centro. Façamo-lo com um aplauso. Let us do this by an applause. Permettetemi, fratelli e sorelle, di esprimere un mio sogno, che voi migranti, dopo aver sperimentato un'accoglienza ricca di umanità e di fraternità, possiate diventare in prima persona testimoni animatori di accoglienza e di fraternità. Qui è dove Dio vorrà, dove la provvidenza guiderà i vostri passi. Questo è il sogno che desidero condividere con voi e che metto nelle mani di Dio, perché ciò che è impossibile a noi non è impossibile a Lui. Ritengo molto importante che nel mondo di oggi i migranti diventino testimoni dei valori umani essenziali per una vita dignitosa e fraterna. Sono valori che voi portate dentro, che appartengono alle vostre radici. Una volta rimarginata la ferita dello strappo, dello sradicamento, voi potete far emergere questa ricchezza che portate dentro, un patrimonio di umanità preziosissimo, e metterla in comune con le comunità nelle quali siete accolti e negli ambienti dove vi inserite. Questa è la strada della fraternità e dell'amicizia sociale.
Qui c'è il futuro della famiglia umana in un mondo globalizzato. Sono contento di poter condividere oggi questo sogno con voi, così come voi nelle vostre testimonianze condividete i vostri sogni con me. Allow me, my brothers, to express a dream I have. Permiti-me, irmãos e irmãs, expressar um sonho meu. Que vós, migrantes, depois de teres experimentado um acolhimento rico em humanidade e fraternidade, possais tornar-vos pessoalmente testemunhas e animadores de acolhimento e fraternidade. Aqui e onde Deus quiser, onde a providência guiar os vossos passos. Esse é o sonho que desejo partilhar convosco e coloco nas mãos de Deus, porque o que é impossível para nós não é para Ele. Considero muito importante que, no mundo atual, os migrantes se tornem testemunhas dos valores humanos essenciais para uma vida digna e fraterna. São valores que trazeis dentro de vós mesmos, que pertencem às vossas raízes. Uma vez curada a ferida da separação, do desenraizamento, podeis fazer emergir esta riqueza que trazeis dentro de vós, um patrimônio de humanidade preciosíssimo, e colocá-la em comum com as comunidades onde sois acolhidos e nos ambientes onde vos inseris. Este é o caminho da fraternidade e da amizade social. Aqui está o futuro da família humana no mundo globalizado. Fico feliz em ter podido hoje partilhar esse sonho convosco, assim como vós, nos vossos testemunhos, partilhastes os vossos sonhos comigo. Same as you, in your testimony, shared your dreams with me. Mi pare che qui ci sia anche la risposta alla questione che sta al centro della tua testimonianza, Sirman. Tu ci hai ricordato che chi deve lasciare il proprio paese parte con un sogno nel cuore, il sogno della libertà e della democrazia. Questo sogno si scontra con una realtà dura, spesso pericolosa, a volte terribile, disumana. Tu hai dato voce all'appello soffocato di milioni di migranti i cui diritti fondamentali sono violati, purtroppo a volte con la complicità delle autorità competenti. E questo è così. E questo voglio dirlo così. Purtroppo a volte con la complicità delle autorità competenti. E hai richiamato l'attenzione sul punto chiave, la dignità della persona. Lo ribadisco con le tue parole. Voi non siete numeri, ma persona in carne e ossa, volti, sogni a volte infranti. Parece-me estar aqui também a resposta à questão que está no centro do seu testemunho, Seliman. Lembraste-nos que quem tem de deixar o próprio país parte com um sonho no coração. O sonho da liberdade e da democracia. Este sonho colide com uma realidade dura, frequentemente perigosa, por vezes terrível, desumana. Tu deste voz ao apelo sufocado de milhões de imigrantes cujos direitos fundamentais são violados, até às vezes, infelizmente, com a cumplicidade das autoridades competentes. E repito, com a cumplicidade das autoridades competentes. E chamaste a atenção para o ponto-chave, a dignidade da pessoa. Repito agora, valendo-me das tuas palavras. Vós não sois números, mas pessoas de carne e osso, rostos, sonhos, por vezes destroçados. Having blood, faces, dreams, at times shattered. Da questo si può e si deve ripartire, dalle persone e dalle loro dignità. Non lasciamoci ingannare da chi dice non c'è niente da fare, sono problemi più grandi di noi, io faccio gli affari miei e gli altri che si arrangino. No, non cadiamo in questa trappola. Rispondiamo alla sfida dei migranti e dei rifugiati con lo stile dell'umanità. Accendiamo fuochi di fraternità intorno ai quali le persone possono riscaldarsi, risollevarsi, riaccendere la speranza.
Rafforziamo il tessuto dell'amicizia sociale e della cultura dell'incontro, partendo da luoghi come questo, che certamente non saranno perfetti, ma sono lavoratori di pace. We can and need to start from here. Pode-se e deve-se recomeçar daqui, das pessoas e da sua dignidade. Não nos deixemos enganar por aqueles que dizem não há nada a fazer, são problemas maiores do que nós. Eu cuido da minha vida e os outros que se arranjem. Não. Não caiamos nesta armadilha. Respondamos ao desafio dos migrantes e refugiados com o estilo da humanidade. Acendamos fogueiras de fraternidade à volta das quais as pessoas se possam aquecer, reanimar, reacender a esperança. Reforcemos o tecido da amizade social e a cultura do encontro, começando por lugares como este, que talvez não sejam perfeitos, mas são laboratórios de paz. But they are laboratories of peace. E perché questo centro porta il nome del Papa San Giovanni XXIII, mi piace ricordare quello che egli scrisse alla fine della sua memorabile enciclica sulla pace. Cito: allontani, Signore, dal cuore degli uomini ciò che la può mettere in pericolo, la pace, e li trasformi in testimoni di verità, di giustizia, di amore fraterno. Illumini i responsabili dei popoli affinché accanto alle sollecitudini per il giusto benessere dei loro cittadini garantiscano e difendano il gran dono della pace. Accenda le volontà di tutti a superare le barriere che dividono e ad accrescere i vincoli della mutua carità, a comprendere gli altri, a perdonare coloro che hanno recato ingiurie, in virtù della sua azione si affratellino tutti i popoli della terra e fiorisca in essi e sempre regni la desideratissima pace. Given that this center bears the name of Pope Saint E já que esse centro é intitulado ao Papa São João XXIII, gostaria de recordar o que ele escreveu no final da sua memorável encíclica sobre a paz. Afaste, ó Senhor, dos corações dos homens quanto pode pôr em perigo a paz e os transforme a todos em testemunhas da verdade, da justiça e do amor fraterno. Ilumine com a sua luz a mente dos responsáveis dos povos, para que, junto com o justo bem-estar dos próprios concidadãos, lhes garantam o belíssimo dom da paz. Inflame, Cristo, a vontade de todos os seres humanos para abaterem barreiras que dividem, para corroborarem os vínculos da caridade mútua, para compreenderem os outros, para perdoarem aos que lhe tiverem feito injúrias. Sob a inspiração da sua graça, tornem-se todos os povos irmãos e floresça neles, e reina para sempre essa tão suspirada paz. Cari fratelli e sorelle, fra poco, assieme ad alcuni di voi, accenderò una candela davanti all'immagine della Madonna. Un gesto semplice, ma con un grande significato. Nella tradizione cristiana, quella piccola fiammella è simbolo della fede in Dio ed è anche simbolo della speranza. Una speranza che Maria, nostra Madre, sostiene nei momenti più difficili. È la speranza che ho visto oggi nei vostri occhi, che ha dato senso al vostro viaggio e vi fa andare avanti. La Madonna vi aiuti a non perdere mai questa speranza. A lei affido ciascuno di voi, le vostre famiglie, e vi porto con me nel mio cuore e nella mia preghiera. E anche voi, mi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Dear brothers and sisters, in a moment, together with some Queridos irmãos e irmãs, daqui a pouco, juntamente com alguns de vós, acenderei uma vela diante da imagem de Nossa Senhora. Um gesto simples, mas com um grande significado. Na tradição cristã, aquela pequena chama é símbolo da fé em Deus e é também símbolo da esperança. Uma esperança que Maria, nossa mãe, sustenta nos momentos mais difíceis. É a esperança que hoje vi nos vossos olhos, que deu sentido à vossa viagem e vos fará continuar para adiante. Que Nossa Senhora vos ajude a não perder jamais essa esperança. A ela
Confio cada um de vós e as vossas famílias, e ter-vos-ei presente na minha oração. Também vós, vos recomendo, não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado. Conclui assim Papa Francisco seu discurso nesse encontro com os migrantes, previsto agora então a ascensão de velas diante da imagem de Nossa Senhora, junto com uma família de migrantes. E na conclusão teremos uma oração universal que o Santo Padre irá fazer. O Papa que recordava que nesse encontro manifesta-se plenamente o significado do lema da sua viagem a Malta. Trataram-nos com rara humanidade. Refere-se à forma como os malteses acolheram o apóstolo Paulo e todos aqueles que, juntamente com ele, naufragaram perto da ilha. O Santo Padre agora acende uma vela junto com essa família de migrantes. Como diz Papa Francisco na conclusão das suas palavras, um gesto simples, mas com um grande significado. Na tradição cristã, essa pequena chama é símbolo da fé em Deus. É também símbolo da esperança. Uma esperança que Maria, nossa mãe, sustenta nos momentos mais difíceis. É a esperança, disse ainda Francisco, que vi nos olhos de vocês, e que deu sentido à vossa viagem e vos fará continuar para adiante. Que Nossa Senhora vos ajude a não perder jamais esta esperança. Teremos agora, então, a leitura da oração final que o Santo Padre irá fazer. Na conclusão desse encontro com os migrantes no Centro João 23, Peace Lab. Rezemos juntos ao Senhor. Senhor Deus, Criador do Universo, fonte de liberdade e paz, de amor e fraternidade. Vós criaste-nos à vossa imagem e fundistes em todos nós o vosso sopro vital para nos fazer participantes do vosso ser em comunhão. Mesmo quando quebramos a vossa aliança, vós não nos abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia infinita, sempre nos chamastes para regressar a vós e viver como vossos filhos. Infundi em nós o vosso Santo Espírito e dai-nos um coração novo, capaz de escutar o clamor, muitas vezes silencioso, dos nossos irmãos e irmãs que perderam o calor do lar e da pátria. Fazer que possamos dar-lhes esperança, com olhares e gestos de humanidade. Fazei de nós instrumentos de paz e de amor fraterno concreto. Livrai-nos dos medos e preconceitos, para assumirmos como nossos os seus sofrimentos e lutar juntos contra a injustiça, para que cresça um mundo onde cada pessoa seja respeitada na sua dignidade inviolável, aquela que vós, Pai Celeste, colocastes em nós, e o vosso Filho consagrou para sempre. Amém. A oração final do Papa Francisco, uma invocação. Livrai-nos dos medos e preconceitos para assumirmos como nossos os seus sofrimentos e lutar juntos contra a injustiça, para que cresça um mundo onde cada pessoa seja respeitada na sua dignidade inviolável, aquela que vós, Pai, colocastes em nós e o vosso Filho consagrou para sempre.
Papa irá dar de presente ao Centro Migrante João 23 uma imagem que representa Nossa Senhora do Bom Repouso, realizada segundo uma antiga tradição em cerâmica. Produção artesanal italiana. Agora, naturalmente, o Padre Diógenes coloca na cabeça, pede para o Papa colocar um solidel aqui. E agora assina, inclusive, o solidel. Sabemos desse gesto do Santo Padre, para ficar, vamos dizer, nesse centro, marcando a presença do Papa Francisco. O Papa também vai assinar o livro de honra da visita. O ilustre hóspede que vem encontrar os migrantes e refugiados. Papa Francisco, que nas suas palavras, falando das histórias de cada um, recordando o testemunho do Siriman, que teve que deixar o próprio país, partiu com um sonho no coração, um sonho da liberdade e da democracia, um sonho que colide com uma realidade dura, frequentemente perigosa, por vezes terrível e desumana. O Papa disse: tu deste voz ao apelo sufocado de milhões de migrantes cujos direitos fundamentais são violados, até às vezes, infelizmente, com a cumplicidade das autoridades competentes. E o Papa repetiu 2 vezes, usando essa expressão. Com a cumplicidade das autoridades competentes. E o Papa disse, e chamasse a atenção para o ponto-chave de tudo, a dignidade da pessoa. Repito agora, valendo-me das tuas palavras, referindo-se a Siriman. Vós não sois números, mas pessoas de carne e osso, rostos, sonhos, por vezes destroçados. O Papa disse, respondamos ao desafio dos migrantes e refugiados com o estilo da humanidade. Um presente também para o Papa Francisco do Centro, dado pelo Padre Dionísios. A gente vê a alegria estampada no rosto dessa pessoa que dedica a sua vida aos últimos 91 anos de idade. É como se fossem 2 velhos amigos que se encontram e agora a gente está ali trocando um pouquinho. Eu dou um presente para você, você dá um presente para mim, você escreve aqui, eu escrevo ali, e dá inclusive, né, um jornal para contar um pouco, creio, da expectativa do centro pela visita do Papa Francisco. São recortes de jornais e o Papa vai assinar, inclusive, esse jornal. Pede para o Papa, o Padre Dionísios, que assine. Faz parte da história deste centro que hoje acolhe 55 pessoas. E disse, conversando com o Vatican News, que esse centro nasceu com o primeiro barco que chegou com refugiados. Quando eles chegaram, disse, não havia lugar para essas pessoas. Agora, damos acolhida a esses jovens. Eles dormem aqui, comem aqui e tem uma escola e uma clínica. O Papa agora dá a imagem de Nossa Senhora do Bom Repouso para ser colocada. E pergunta, mas é para mim? É para o centro. É uma alegria ver Papa Francisco também com um vovô dos migrantes, podemos dizer. Um vovô dos migrantes que cuida dos migrantes. 91 anos. E podemos ver que é uma pessoa que não para,
que acredita no outro e que acredita, acima de tudo, na dignidade da pessoa. Como o Papa disse, pode-se e deve-se recomeçar daqui, das pessoas e da sua dignidade. Recomeçar das pessoas e da sua dignidade. Papa Francisco chega à conclusão desse encontro, no qual ele expressou também um sonho. Que vós, migrantes, depois de terem experimentado um acolhimento rico em humanidade e fraternidade, possais tornar-vos pessoalmente testemunhas e animadores de acolhimento e fraternidade. Ou seja, aquilo que fizeram com vocês, façam também com outros. Aqui e onde Deus quiser, disse, onde a providência guiar os vossos passos. Esse é o sonho que desejo partilhar convosco. E coloco nas mãos de Deus, porque o que é impossível para nós, não o é para Ele. Considero, disse Francisco, muito importante que no mundo atual os migrantes se tornem testemunhas dos valores humanos essenciais para uma vida digna e fraterna. São valores que os migrantes trazem dentro e que pertencem às raízes deles, como recordava Papa Francisco. O Papa fala da experiência dos naufrágios. Ontem tivemos um naufrágio. O Papa pediu uma oração por aquelas pessoas que perderam mais uma vez a vida no Mediterrâneo. Em tantas ocasiões, Francisco falava desse cemitério, grande cemitério da Europa. Mas também falou de um outro naufrágio que se consuma. É o naufrágio da civilização, que ameaça não só os deslocados, mas ameaça a todos nós. E como nós podemos nos salvar desse naufrágio que ameaça afundar o navio da nossa civilização? Simples a resposta de Francisco: comportando-nos com humanidade. Olhar as pessoas, não como números, mas pelo que são, pelas suas histórias. Simplesmente homens e mulheres. E pensando que também, Papa, de modo muito sentido, dizia, pensando que no lugar daquela pessoa, numa barcaça ou no mar, que eu possa ver na televisão ou ver numa fotografia, no lugar dela poderia estar eu, poderia estar o meu filho, poderia estar a minha filha. Também nesse momento, disse Francisco, enquanto aqui nos encontramos, talvez haja barcaças que estão atravessando o mar de sua norte. E o Papa pediu então, rezemos por esses irmãos e irmãs que arriscam a vida no mar à procura de esperança. Está para se concluir esse momento tão esperado do Papa Francisco com os migrantes, em que falou do seu sonho, falou da sua alegria de poder estar com eles, do agradecimento por um lugar como esse, que nasce do desejo de alguém que quer ajudar o outro. E o Papa também falava que as histórias desses migrantes fazem pensar em outras histórias, histórias de milhares e milhares de pessoas que nos dias de hoje são obrigadas a fugir da Ucrânia por causa da guerra, uma guerra injusta e selvagem, acrescentou. Mas também nas histórias de muitos outros homens e mulheres que, à procura de um lugar seguro, tiveram de deixar a própria casa e nação, mas também na Ásia, na África, nas nossas Américas. O Papa disse que pensa em todos eles. Recordava os Rohingyas. E ofereço a todos nesse momento, disse, a minha oração. O Papa falava também
que recebeu desse centro um testemunho, a história de um jovem que contava o doloroso momento em que teve que deixar a sua mãe e a sua família de origem. O Papa se detém a conversar com as crianças. Entregaram para o Papa, primeiramente, algum desenho, alguma coisa. Recordava então o Papa que recebeu esse testemunho de um jovem que contava o doloroso momento em que tivera de deixar a sua mãe e a sua família de origem. E ele disse ao Papa, aquilo me comoveu e me fez pensar. E o Papa dizia, cada um de vocês viveu essa experiência de partir, desprendendo-se das suas raízes. Uma separação, dizia Francisco, que deixa marcas. E não se trata de um sofrimento momentâneo, de um sofrimento emotivo. Deixa uma ferida profunda no caminho de crescimento de um jovem ou de uma jovem. O Papa ainda se detém conversando com os migrantes. Será preciso tempo, disse Francisco, para curar esta ferida. É preciso tempo e, sobretudo, experiências ricas em humanidade, ou seja, encontrar pessoas acolhedoras que saibam ouvir, pessoas que saibam compreender, que saibam acompanhar. E também, disse ainda Francisco, olhando nos olhos dos migrantes, também junto com os outros companheiros de viagem, para assim compartilhar, carregar o peso juntos. E o Papa disse, tudo isso ajuda a curar as feridas. O Papa Francisco continua ainda a saudar os migrantes, com um ligeiro atraso em relação à tabela de massas, assim podemos dizer, de meia hora prevista depois da cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional de Malta e o retorno de Francisco a Roma e ao Vaticano. Ainda durante a viagem de retorno é previsto um encontro com jornalistas, como já é de tradição, um momento de conversa, em que o Papa certamente irá responder algumas perguntas. Não será muito longo, porque é 1h e tanto de voo, né? 1h45, 1h50 de voo, então não vai ter tanto tempo para conversa, mas naturalmente o Papa vai dar também a sua reflexão, vai passar a sua impressão dessa viagem de 2 dias a Malta, tão desejada, tão querida, né? Já 2 anos atrás era previsto, mas devido à pandemia o Papa não pôde vir. Ele não pôde vir. É um presente para o Santo Padre. Muito bem, é um salva-gente. Um salva-gente. O Papa então se encontrou com cerca de 200 migrantes nesse pequeno teatro do Peace Lab, o Laboratório da Paz, dedicado a São João 23 em Alfar. Esse laboratório de paz que foi fundado em 1971 pelo franciscano padre Dionísios Mintoff, e atualmente acolhe 55 pessoas, entre migrantes rejeitados, pessoas sem documentos, provenientes principalmente do Mali, da Eritreia, Etiópia, Guiné e Senegal. E como ouvimos também nos testemunhos das pessoas que falaram diante do Santo Padre, o Selimã, que falava que quando você foge da guerra civil, dos conflitos e da pobreza extrema, você não tem nada além da sua determinação de viver uma vida melhor e a coragem, a resiliência para enfrentar todos os desafios que encontra. Infelizmente, destacava Selimã, muitos de nós não somos vistos na plenitude de nossa humanidade. Muitos
apreciam as nossas lutas e nos ajudam a encontrar um porto seguro. Entretanto, outros exploram a vulnerabilidade de pessoas que estão lutando por uma vida melhor. Mulheres, homens, crianças, menores, desacompanhados, se tornam, então, facilmente vítimas de exploração e abuso. E não são tratados com a dignidade que todo ser humano merece. A dignidade, destacava ainda Silimã, nem sempre é tida como certa. E muitos de nós já experimentamos isso na própria pele. Para muitos isso tem significado anos de sofrimento, anos de incerteza. O respeito dos direitos humanos ainda é uma luta ascendente que continua em muitos países. E dizia então Silimã: hoje queremos lembrar as pessoas que têm cargos de decisão e poder que os direitos humanos e a dignidade são universais e inatos. São reconhecidos e respeitados, e não são dados. Somos todos irmãos, não é verdade? Santo Padre, aos poucos, deixa então o Centro Migrante João 23. Centro intitulado São João 23. Papa, recordamos mais uma vez, naturalmente dá instruções, conversa, quer saber das coisas. E agora, deixando o centro, vai para o Aeroporto Internacional de Malta. E ao lado dele sempre, Padre Dionísio. O caminho da fraternidade, disse Francisco nas suas palavras, no seu discurso, é da amizade social. Aqui está o futuro da família humana no mundo globalizado. Está grávida, a gente vê o encontro de um casal, e o Papa naturalmente abençoando ainda a criança no ventre. O Papa saúda os migrantes, um deles entrega um livro. A gente sabemos que muitos recordam as suas aventuras, entre aspas, naturalmente, nos livros, para contar o drama muitas vezes vivido. Esses são recordações que Papa Francisco irá trazer a Roma. Abençoa também uma criança. São os últimos momentos de Francisco, e sabemos o quanto Francisco, nas suas viagens internacionais, procura terminar as suas viagens com os últimos, com os deserdados. E dessa vez o Papa vai ao encontro de refugiados, de pessoas que têm por trás da sua permanência, da sua vida agora nesse centro, uma história de vida difícil, de fuga, de perseguição, de dramas. Quanta dor, quanto sofrimento para chegar a esse momento de paz. Santo Padre também se detém um momento de escuta. Sabemos quanto é preocupado o Papa Francisco em escutar as pessoas. Está ouvindo, naturalmente, a história de alguém que conta sobre a sua vida. O Papa ainda se detém, conversa. O Papa que refletia também
dor da separação, daquelas pessoas que, quando partem, se distanciam das suas raízes. Uma separação que deixa marcas. O Papa recordava que não é um sofrimento momentâneo, não. É uma separação que deixa uma ferida profunda no caminho das pessoas, de um jovem, de uma jovem. E será preciso muito tempo para curar essas feridas. E como se supera isso? Encontrando experiências ricas em humanidade, encontrando pessoas acolhedoras que saibam ouvir aquilo que o Papa estava fazendo nesse momento. Encontrando pessoas que saibam compreender, acompanhar, de estar junto com os outros. Isso ajuda a curar as feridas. O Papa fala dos centros de acolhimento, como é importante que sejam então lugares de humanidade. Lugares de humanidade. Era forasteiro e me acolheste. Para nós cristãos está em jogo também, como disse Francisco, a fidelidade ao Evangelho de Jesus. Isso não se cria num dia, é preciso tempo. É preciso muita paciência e, sobretudo, um amor feito de proximidade, um amor feito de ternura e de compaixão, como é o amor de Deus por nós. Chegamos então à conclusão deste encontro do Santo Padre com os migrantes, momento vivido intensamente pelo nosso Papa Francisco, como sempre, e trazendo palavras importantes que, naturalmente, ditas em Malta, giram também para todo o mundo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, as emissoras de rádio, de televisão, e a você que esteve conosco nas nossas redes sociais. Papa Francisco agora se dirige para o Aeroporto Internacional de Malta, cerca de 4 quilômetros do local de Halfar, e depois temos a cerimônia de despedida e o retorno do Papa Francisco a Roma e ao Vaticano. Desejamos a você ainda um bom domingo, um bom início de semana. Nos estúdios da Rádio Vaticano, com as imagens do Papa Francisco que deixa o Centro João 23, Peace Lab, Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.